O vídeo de hoje vai falar sobre o Loki. Olha o Loki aqui, ó. Irmão do Thor, deus da trapaça, do fogo, da travessura. Brincadeira. Aliás, um dia a gente poderia falar sobre mitologia aqui no canal. Mas hoje vamos falar sobre o Loki. O John Locke. Esse daqui que aparece. Quer saber mais sobre ele? Vem comigo. Na aula de hoje falaremos sobre John Locke, um filósofo inglês liberal que ficou muito conhecido por conta da sua expressão tabula rasa. Na época, havia uma enorme discussão se nós já nascíamos com alguns conceitos prévios, com ideias prévias, e existia uma corrente muito forte, a corrente inatista, que acreditava nisso, que nós já nascíamos com coisas na nossa cabeça, no nosso intelecto. Os maiores expoentes dessa corrente seriam Platão e o próprio Descartes. Porém, John Locke ia contra. Ele fazia parte de uma corrente chamada empiria, ou os empiristas. O que seria a empiria? A empiria seria o acesso do conhecimento seria dado pelas experiências, Então, o que estivesse externamente. Então, nós nascíamos zerados. E daí que vem a frase do John Locke, que é a tábula rasa. O que seria uma tábula rasa? A palavra latina tábula é uma tabuinha, uma tabuleta. Tábula rasa significa uma lousa em branco. Então, nós nascemos dessa forma. Como? Em branco. Então, todas as coisas que nós pensamos e raciocinamos, na verdade, primeiramente estavam fora do nosso intelecto. A partir do contato com os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, nós captamos o mundo e, ao captarmos o mundo, somamos essas ideias dos sentidos com os nossos sentimentos e abstraímos e criamos noções sobre as coisas. Então, esse é o primeiro ponto sobre a filosofia de John Locke. A filosofia da empiria, a filosofia da tábula rasa. Outro ponto importante da filosofia de John Locke é a parte política. John Locke era inglês e a Inglaterra já havia passado por algumas revoluções, por exemplo, a Revolução Gloriosa, e o parlamento já era atuante. Isso mostrava então que, mesmo que houvesse a presença da rainha ou do rei, ou da monarquia de modo geral, quem colocava as regras do jogo político era o parlamento. Eram pessoas, vamos dizer assim, até que comuns, E o John Locke ele vai investir nessa corrente política, dizendo o seguinte: o John Locke ele é um contratualista, E todo grande contratualista, e nós temos como referência o Hobbes, o Rousseau e o Locke, ou qualquer um contratualista, vai partir de um estado de natureza. Então, como que seria o ser humano sem o controle ou a presença do estado constituído? Então, como seria o ser humano, vamos dizer assim, bicho solto? E para ele, os seres humanos, eles nasciam com algumas características. Então, nós já nascíamos com algumas características que eram próprias. Tais são: nós nascíamos racionais, então, com a capacidade de elaboração das coisas. Nós nascíamos livres. Lembre-se que a liberdade aqui ela não está só no direito de ir e vir, mas também de pensar, de discutir, de ir contra, ou ter sua própria opinião e vontade. Nós, seres humanos, nós nascíamos também com um direito à vida, a manter-se vivo, e talvez essa seja a cereja do sundae aqui, com direito à propriedade privada. Isso vai deixar, vamos dizer assim, a burguesia em frenesi, mega feliz, dizendo que a propriedade, segundo John Locke, a propriedade privada era um direito natural dos seres humanos. Agora você se pergunta, se os seres humanos nascem livres, com direito à vida, racionais e com direito à propriedade privada, qual a necessidade de um Estado, então, para controlar? Obviamente que não. O John Locke é um liberal. Ao contrário, o Estado ele deve existir exatamente para preservar. Então o Estado seria uma espécie de tutor, cuidador desses direitos básicos, esses direitos que são naturais, segundo John Locke. Então o Estado ele deve garantir a vida,
a propriedade privada e a liberdade dos seres humanos. Aliás, como que seria então escolhido, por exemplo, esse Estado? Esse Estado, segundo John Locke, deveria ser escolhido democraticamente. Ele propõe então uma democracia direta, onde os cidadãos ou os participantes daquela comunidade escolhem algumas lideranças, alguns membros que vão de maneira indireta, né? Então não é o próprio povo que conduz, mas esses políticos que cuidariam então de todo esse resguardo e guarda que o Estado daria em relação a esses direitos naturais. Aliás, foi ele também que disse que se os governantes ou essas autoridades não governassem para o bem do povo ou para garantir esses direitos básicos, vida, liberdade e propriedade privada, esse governo ele poderia ser destituído, esse governo poderia ser impedido. Foi ele que criou essa concepção de impeachment, tá certo? Essa aula abordou então a figura de John Locke, um filósofo inglês importante, liberal, parte pelo conceito ali de tábula rasa, nascemos com uma lousinha em branco, né, zerados, e a partir das experiências vamos adquirindo as ideias, e depois ele tem a sua parte contratualista e política, onde ele propõe um Estado eleito pelo povo, que garanta os direitos básicos da vida, da liberdade e da propriedade privada, e se não fizer o serviço direito, pode ser sacado, ok? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Só agradecimento. Aliás, peço, se você puder, lógico, que curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Valeu? Um abraço, até a próxima!